Como fazer o jogo de pedra, papel e tesoura com React.js é o que eu vou te ensinar hoje. Para esse projeto, a gente vai estar utilizando o Vite para fazer o setup do nosso projeto. Eu já estou com a documentação dele aberta aqui no meu navegador e a gente vai iniciar a partir disso. Então, vamos lá. Então, eu já estou aqui na parte de Getting Started da documentação, onde nós podemos encontrar esse comando npm create vite@latest. Então, eu vou copiar isso aqui. Estou aqui no meu terminal. Vou colar aquele texto que eu copiei aqui e agora eu coloco o nome do projeto, que ele vai ser pedra, papel, scissors, né? Pedra, papel, tesoura em inglês. Então, esse é o nome do projeto. Eu vou dar um Enter e agora vai executar setup do nosso projeto, mas sem antes baixar o CLI do Vite. Feito isso, ele baixou o CLI do Vite e agora a gente seleciona qual framework a gente quer, no caso React, e eu vou fazer esse projeto com JavaScript. Feito isso, ele já gerou os arquivos, então ele pede para nós entrarmos na pasta, rodarmos o npm install e o npm run dev. Então, antes disso tudo, eu vou digitar o comando code espaço ponto, que ele vai abrir para nós o Visual Studio Code já no diretório do projeto. Então, como foi recomendado ali, então agora a gente tem que pegar, rodar o comando npm install para instalar as dependências. Com as dependências instaladas, agora então a gente pode rodar o comandinho npm run dev para inicializar o nosso projeto. O CLI do Vite gerou aqui para nós essa URL, eu vou copiar ela e abrir no nosso navegador. E no navegador a gente vê a página inicial que o Vite já monta para nós. Então, o primeiro passo agora é a gente remover esses arquivos que o Vite adiciona para nós. Então, vamos aqui navegar no diretório src. Eu quero tirar esse index css, na verdade eu vou deixar ele, só que eu vou remover todas essas estilizações. E aqui eu vou colocar o meu reset css, que é o local ou a forma de se desenvolver, onde eu vou tirar algumas das estilizações padrões que os navegadores colocam nos nossos elementos. Então aqui eu estou tirando a margem 0, padding 0. Eu também quero adicionar a propriedade box size em border box. Eu adicionei essas propriedades aqui. Então deixei aqui, vou salvar. Vamos no app css. Esse aqui eu vou manter o arquivo também. Eu vou somente remover todas as estilizações. No arquivo main, o que nós temos aqui? Importação do React, React DOM Client, importação do app.js e do index.css. Então, isso aqui a gente vai deixar tudo. E vamos aqui no app.jsx, que aí sim, aqui a gente vai tirar bastante coisa aqui também. Então, primeiro de tudo, vou remover todo esse conteúdo. Vou remover esse use state aqui também. E remover essas importações aqui que eu não vou mais utilizar, tá? E aqui eu vou estar retornando um fragment com um H1 com o texto Hello World. Então, feito isso, eu vou vir aqui na pasta public, vou deletar esse vite.svg e na pasta assets, aqui eu vou remover esse react.svg. Show? Então, agora eu vou aqui no meu navegador e olha só, agora a gente tem só a mensagem Hello World. E aqui no nosso projetinho eu adicionei 3 imagens dentro da pasta Assets, e dentro da pasta Assets a gente tem uma pasta chamada Moves, onde é basicamente uma imagem com a jogada de papel, a jogada de pedra e a jogada de tesoura no nosso jogo, tá? Então adicione essas 3 imagens e você tem acesso a essas 3 imagens no repositório do GitHub desse projeto, que está aqui no link da descrição do vídeo. Então, eu vou colocar essas imagens aqui. Primeiro de tudo, como a gente está colocando ela dentro da pasta Assets, nós temos que importar essas imagens. Então, eu vou vir aqui, Import, e uma coisa que eu costumo fazer para me facilitar, eu coloco Import qualquer coisa, digito from, e aí eu coloco o caminho até o recurso que eu quero acessar.
No caso, esse Paper Hand Transparent, nesse caso não nos ajudou muito, porque ele é separado por hífens, mas o que eu faço? Eu substituo aquelas letras que eu coloco aqui só para funcionar o import, dou um Ctrl V e eu venho aqui somente pego e coloco o nome do arquivo como o nome do import. É uma forma que eu encontrei assim de facilitar. E até agora passar para vocês uma dica do atalho Alt Shift flechinha para baixo, que ele vai duplicar a linha onde a gente está. E aqui eu vou substituir então somente a parte do nome do arquivo e o nome do import. Então a gente importou o papel, agora eu vou importar a pedra e aqui no último falta a gente importar a jogada de tesoura. E aí o mesmo esquema, eu copio o nome do arquivo, substituo aqui no import, colo e vou só substituindo os hífens, removendo eles na verdade, e colocando isso aqui no padrão Pascal Case. E aqui faltou só a jogada de pedra. Então eu importei as 3 imagens e agora esse layout da parte da lógica vai ser extremamente simples. Então eu tenho aqui um botão, que inclusive dá para mostrar algo bem legal para vocês, que eu vou ter um button vezes 3 e dentro do button vai ter uma tag img. Salvar agora para formatar e isso aqui gerou para nós automaticamente esse HTML. Isso é o Emmet, é uma funcionalidade do Visual Studio Code. Então, no SLC, eu vou colocar primeiro o Paper Hand Transparent. Até eu vou remover esse atributo Alt, que não vamos utilizar para este projetinho. Aqui eu vou colocar o Rock Hand. E por último, mas não menos importante, vamos colocar a jogada de tesoura. Então, eu adicionei as 3 imagens e vamos ver lá no navegador. No navegador aqui nós temos as nossas 3 imagens. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o evento de clique no botão dessas imagens, que quando nós clicarmos nós vamos efetuar a jogada. Então eu vou colocar aqui um clique, vai chamar a função makeMove com o parâmetro paper. Eu vou passar um parâmetro de string. Eu vou salvar esse código, vamos no navegador e vamos aqui no console, porque a gente viu que sumiu tudo. E ele sumiu tudo porque a gente ainda não definiu a função. Então vamos definir uma função qualquer aqui só para que o nosso código volte a funcionar. Então vou criar aqui uma Aeron Function console.log function. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou atualizar e como a gente pode ver, aqui a função foi executada 2 vezes, porque o nosso console de function está exibido no console, né, o nosso texto. E isso acontece porque quando a gente passa o parâmetro para a função aqui no evento de onClick, acontece que o React ele executa essa função, porque no JavaScript, como que a gente chama uma função? A gente chama dessa forma aqui, ó, SomeFunction, abre e fecha. Abre e fecha parênteses. E ele executa dessa forma. Então o React também entende que isso aqui é uma execução de uma função. Então, para a gente não sofrer com isso, para a gente resolver esse problema, a gente tem que fazer o seguinte. Ao invés de eu chamar a função makeMove diretamente, eu vou ter uma Aeron Function e essa Aeron Function chama essa função que eu quero. Dessa forma, se a gente salvar e olhar lá no navegador, eu vou atualizar aqui, sumiu. Então, não é executado e somente quando a gente clica, ele vai dar o console log, que é o que a gente quer. Então, eu vou copiar isso aqui e fazer o mesmo evento de clique para os outros botões. Então, aqui ao invés de paper vai ser rock e aqui em vez de paper também vai ser scissor. No parâmetro dessa função, eu vou receber player move. E agora eu vou testar, né, se está funcionando a passagem de parâmetros para essa função. Vou colocar ela no console log e vamos fazer esse teste. Então, quando eu clico no papel, ele executa o texto paper
e executa o texto rock e aqui o texto scissor. Então está funcionando corretamente. Nós estamos recebendo os textos quando a gente clica nos botões. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável que ela vai armazenar de quem que a pedra ganha, de quem que o papel ganha, de quem perde, tá? E a gente vai definir uma label, que a gente não quer mostrar para o usuário paper, a gente não quer mostrar para o usuário rock, a gente quer mostrar pedra, papel, tesoura, em português. Então, para isso eu vou precisar criar uma estrutura de dados bem simples. E essa estrutura de dados eu vou armazenar no state da nossa aplicação. Na minha função aqui, eu vou criar um novo state, que ele vai se chamar possible movies, e a função de alterar esse state vai ser o set possible move. No use state aqui eu vou passar o valor que eu quero que esse meu state queira, né? O valor inicial dele. Então eu vou passar um array de objetos, onde eu vou criar os dados para cada um desses movimentos. Então aqui vai ser type, dois pontos, paper, vamos começar pelo papel. A label vai ser papel, ele vai ganhar da pedra, ele vai perder para a tesoura. E agora a gente precisa somente duplicar, na verdade vamos triplicar isso aqui para as outras jogadas e vamos alterar os valores. Então agora eu vou fazer a pedra, que a label da pedra vai ser pedra, né? O tipo é rock e a label é pedra. Ele ganha da tesoura, ele perde para o papel. Acho que até melhor, em vez de lose, vamos colocar loses. O último formato de dados que falta agora é o da tesoura. Então o tipo é scissor, a label vai ser tesoura, ganha do papel, perde para a pedra. Então essa é a nossa estrutura de dados. E agora, nesse nosso jogo, nós vamos estar jogando contra o JavaScript, né? Então o JavaScript vai ter jogadas aleatórias e é o que a gente vai fazer agora. E agora eu estou aqui no Stack Overflow, onde eu fui atrás de uma ajuda para lembrar como gerar números aleatórios dentro de um range, porque eu quero gerar ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3. Então eu caí aqui nesse link, que vai estar na descrição do vídeo, onde vai ter um código que vai nos ajudar. Eu vou vir aqui, vou copiar essa parte do código e vou voltar lá para a minha função. Eu vou criar uma variável chamada handle machine move, e ela vai ser o retorno de todos esses cálculos aqui, onde tem duas variáveis, a variável max e a variável min, que é basicamente o valor mínimo, que é do nosso range, e o valor máximo. Então eu vou criar outras duas variáveis para criar esses valores. Então vai ser o minimum machine move numbers, que vai ser 1, e o máximo vai ser 3, só que aí eu só troco aqui, em vez de mínimo vai ser o máximo. E agora eu substituo essas variáveis aqui nessa fórmula. Então o min eu troco pela minha variável minimum machine move number, e o max eu troco por essa minha variável max machine move. Perfeito? Então a gente vai estar gerando agora os números aleatoriamente, e a gente precisa então definir qual que vai ser a jogada da máquina com base nesse número que foi gerado randomicamente. Então eu vou fazer isto com um switch. Tem outras formas, mas eu vou fazer com um switch, é mais intuitivo neste momento. Nós vamos ter aqui o switch na variável random machine move, e vamos ter aqui uma variável do tipo let chamada machine move type, acredito que seja melhor. E a gente vai mudar essa variável aqui no nosso switch. Então case seja 1, a nossa variável vai ser igual, vamos ver, vou seguir a mesma ordem aqui do nosso state de movimentos possíveis. Então vai ser paper, colocar o break aqui, vou triplicar essas linhas aqui, então
case 1, case 2 e o case 3. Então vai ser paper, rock and scissors. Perfeito. Com isso a gente está alterando aqui o valor da nossa variável MachineMoveType. Eu vou dar um console.log para a gente ver se isso aqui está funcionando. Eu vou atualizar aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Acho que estamos dando 2 console logs, exatamente, do console log do player move e do machine move. Mas nesse momento eu quero ver só o da máquina. Então jogou paper, paper, scissor, paper, rock, scissor, rock. Então ele está gerando aleatoriamente aqui e nós estamos vendo as jogadas da máquina. Nós temos então a jogada do jogador e a jogada da máquina. Agora a gente precisa saber quem ganhou. Então, para isso, eu vou criar um novo state aqui, que ele vai ser o state chamado winner. Ou talvez last winner. Não, vamos deixar winner. E a função que vai mudar esse state vai ser setWinner. E o useState vai ser uma string vazia, o valor inicial. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer uma verificação se o MachineMoveType ele é igual ao playerMove. Que se isso for igual, então nós temos um empate. Então eu vou chamar aqui a função setWinner e vou colocar empate. Eu vou colocar dessa forma aqui mesmo em português, porque pelo menos nesse momento o intuito é somente de visualização de texto de quem ganhou, tá? Então eu dentro desse if aqui eu vou colocar um return, que eu não quero que o código abaixo execute caso esse if seja executado, tá? Isso aqui é o padrão que se chama early return. E agora eu vou fazer um cálculo aqui, né? Uma verificação para saber se o vencedor é o jogador. Então, vou criar aqui uma outra variável que se chama isPlayer the winner. Vou botar aqui qualquer coisa só para a gente fazer os nossos ifs, depois a gente volta nessa lógica. Então, if isPlayer the winner, eu vou ter um return dentro desse meu if, mas antes do return eu vou chamar a função setWinner e vou colocar o texto jogador. E caso nada disso aqui, caso o isPlayerTheWinner seja falso, ele vai cair no último caso possível, que é o caso onde a máquina ganha. Então vai ser setWinner, acredito, acho que eu vou botar computador. E agora aqui vamos fazer o cálculo, né? Talvez a parte mais complexa aqui desse vídeo aqui, se o jogador é o vencedor. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou vir aqui nesse meu state possible moves e eu vou percorrer ele, porque ele é um array. Eu vou percorrer e quero saber qual dos objetos aqui que eu devo utilizar. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui embaixo, quando a gente chama a função playerMove, seja scissor, eu quero encontrar esse objeto aqui e comparar e utilizar o campo wins para saber se ele ganha do MachineMoveType. É basicamente essa a lógica. Eu vou vir aqui. Eu estou chamando possible moves, que é um array. Vou chamar o método de manipulação de arrays find, que inclusive aqui no canal tem uma playlist sobre métodos de manipulação de arrays. O link vai estar na descrição do vídeo se você tiver interesse. Então, possibleMoves.find, eu vou chamar esse método e aqui eu tenho que passar uma função. Eu vou usar uma arrow function. Então, como primeiro parâmetro dessa arrow function vai ser o current possible movie ou current move, pode ser, que o current é de movimento atual, já que nesse find a gente vai estar fazendo um loop. Na verdade não é um loop, nós vamos estar percorrendo o nosso array e
a cada momento que ele está percorrido, ele vai ter o movimento atual. Então, esse aqui é o Current Movie e eu quero fazer uma comparação. Eu quero saber se esse meu Current Movie.wins é igual ao Machine Movie Type. Então, vamos dar um console log nesta variável para nós vermos que valores que nós estamos armazenando nessa função. Se eu clicar aqui, type paper, type rock, ok, ele está retornando para nós aqui é o objeto como um todo, não é o que a gente quer. Então, o que vamos fazer? Até para quebrar esse código, que eu já identifiquei aqui o que a gente precisa ajustar, vamos quebrar esse código em duas variáveis. Então, essa variável const isPlayerDeWinner a gente move aqui para baixo, e aqui a gente vai armazenar o seguinte, ó, currentMove.type é igual a playerType. Um erro de lógica aqui do nosso vídeo. Então, primeiro a gente precisa encontrar aquele objeto. E vamos criar uma variável chamada playerMoveValidation. Vai ser ou validator, talvez. A gente acredita que validation, que ele vai armazenar o nosso objeto. Então, vamos dar um console log agora nesta variável. Vamos ver. Ok, está imprimindo o nosso objeto. Então, agora, vamos voltar com a variável isPlayerDeWinner. A gente quer validar se esse objeto no campo wins é igual ao machine MoveType. Então, agora eu vou dar alguns console logs para a gente conseguir validar rapidamente se essa nossa lógica está correta. Então, vou colocar um console log do player movie, console log machine MoveType e o console.log se o isPlayerDeWinner. E por último, vou dar um console log com /n. Eu poderia colocar tudo isso num console log só? Poderia. Particularmente, eu prefiro colocar cada um em um console log diferente. Então, cliquei aqui. Então, scissor paper. Então, tesoura ganha do papel, tesoura ganha do papel. Aqui, tesoura perde para pedra, tá correto. Papel perde para tesoura. Papel ganha da pedra. Então, aqui, rock, scissor. Então, a pedra ganha da tesoura. Ok. Nosso código aqui está funcionando. E nós estamos colocando aqui o setWinner. E o que nós vamos fazer, então? Eu vou colocar aqui, ao invés de Hello World, eu vou colocar aqui o nosso StateWinner, mas eu vou colocar esse campo somente se nós tivermos um valor no StateWinner. Então, vou atualizar aqui a página. Computador, empate, computador, jogador, empate. Tá? Então, essa está sendo aqui a nossa lógica. Então, eu vou voltar aqui por código. Vou remover esses console logs. E chegamos ao final desse vídeo. Nos próximos vídeos, nós vamos estar incrementando essa aplicação, onde nós vamos adicionar um contador para sabermos se quem ganha mais é o computador ou o jogador. E também a gente vai colocar informações sobre qual foi a última jogada do jogador e da máquina. Além, é claro, da gente trabalhar numa melhor estilização dessa nossa aplicação. Para hoje é isso. Muito obrigado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.